Shalom Uvraha, que os irmãos estejam bem, boas notícias para todos, que o Eterno venha estar abençoando a cada um. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre os pecados de Karet. É muito importante sabermos quais são eles, os 36 pecados de Karet. O que quer dizer Karet, que é corte, né? Corte da alma. E quais são as averot, né, os pecados que nós podemos cometer que causa o karet da alma. Então, vamos primeiro saber o que quer dizer, né, esse karet. Os nossos sábios diz que o seguinte, que nossa alma ela é ligada por 613 fios no eterno, no divino bendito seja. E por conta disso, cada fio de ligação que temos representa neste mundo a emanação de uma das mitzvot da Torá. Com isso, existe uma importância muito grande de mantermos esses fios, né, essas conexões com o Eterno, para que não fiquemos, né, soltos, né, longe, totalmente desconectados da luz e não venhamos acarretar punições severas para as nossas almas. Esse livro, Jornada da Alma, ele fala um pouco sobre esse assunto do Karet. Eu vou ler aqui para os irmãos. O Karet é a excomunhão, é um castigo mais severo do que o Cafapela. O Cafapela é um castigo que a alma recebe após a sua morte, caso ela não tenha, a alma não tenha mérito para passar pelo Guénan, que é o inferno, para se purificar. Então, ela não construiu uma veste de luz através dos mandamentos, né? Quando nós cumprimos os mandamentos, cada vez que nós cumprimos, nós estamos construindo uma veste de luz para as nossas almas quando desencarnarmos deste corpo. E a construção dessa veste é através do cumprimento dos mitzvot. Tudo é a Torá, meus irmãos. Né? A Torá é como diz, a Torá é a árvore da vida, é o caminho, é tudo. Sem a Torá nós não temos como acessar os mundos superiores, não temos como acessar, né, o Olam Abá, que é o mundo vindouro. Para conseguirmos acesso a tudo isso, nós temos que andar pelo caminho da vida, que é a Torá. Baruch Hashem. Então, em algum outro momento vou estar falando sobre essa questão vida após a morte, o que acontece, os castigos da alma, julgamentos, benefícios também, né? E então, voltando a falar do Karet, ele é uma punição muito severa, já que a escafapela, que é a questão da alma ficar desnuda no mundo, na visão do mundo, a gente conhece como alma penada, né? Que seria alma despenada, ou seja, alma despida, sem a vestimenta de luz, e ela fica solta, e fica por aí. Por isso que em algumas religiões aparecem espíritos, almas de pessoas que não conseguiram repousar, né? Nem ir para o Guénan, nem ir para o paraíso, nem ir para o seu julgamento, ficam soltas por aí, para elas conseguirem se proteger dos malachim que ficam perseguindo elas para machucá-las durante o período que elas estão condenadas ao cafapela. Elas entram em pessoas, chama de buk, né? Essas possessões que acontecem são almas que tomam posse de corpos. Também elas participam desses tipos de religiões onde invocam os mortos, e lá eles, né, inventam várias mentiras e ilusões, tudo isso para poder se esconder dos seus algozes, que são os malar mazikin, que são grandes e poderosos espíritos que correm atrás dessas almas para machucá-las. Os sábios dizem que eles dão chicotadas nas almas, e eles correm pelos 4 cantos do mundo atrás delas, e elas têm que se esconder. E se elas gostam de se esconder atrás de imagens de idolatria, elas escondem pode se esconder até dentro de um objeto qualquer, né? Tem até
filme que retrata a questão de uma boneca né, que chama Annabelle, né? Esse é um caso de uma alma que entra em uma boneca, entra num móvel, né? Existem vários filmes que são a história por trás é verídica, né? Então essas pessoas que ficam soltas, essas almas penadas, soltas, que baixam em lugares que comunicam com elas, né? Para que elas se alimentem de alguma forma da, dos prazeres deste mundo pelos corpos das pessoas né, que as convidam para entrar. E também a questão que elas precisam se esconder dos seus algozes que estão atrás dela para feri-las. Não é fácil o mundo de lá. O mundo daqui você acha difícil? Não. O mundo de lá é muito mais difícil. Por isso nós temos que começar a levar a sério esse mundo daqui, porque aqui existe a misericórdia divina. Do outro lado não tem misericórdia. Está escrito que segue, depois da morte, segue-se o juízo sem misericórdia. A misericórdia ela é vista aqui nesse mundo. Inclusive, a misericórdia é eu estar aqui pela bondade do Eterno, falando esse assunto para os irmãos, né? Para que os irmãos venham ter consciência dessas coisas e começar a agir de forma de que não irão se prejudicar. Então, voltando a falar do karet, que é uma punição ainda mais pesada do que essa que eu falei antes, né? A punição se trata de que pessoas que são muito perversas, completamente perversas, né? Que elas pecam fazendo idolatria. Agora, eu quero falar sobre idolatria no sentido de a pessoa ter consciência de que aquilo é uma idolatria. Muitas vezes, né, a maior parte das pessoas, elas estão pecando de pecado de idolatria, mas é um pecado por ignorância. Como isso? Elas foram sequestradas, suas almas foram sequestradas. Por quê? Porque há muito tempo, desde que nasceram, seus pais e seus pais também desde que nasceram, seus avós também desde que nasceram, foram ensinados que a adoração à divindade seria da forma que é, né? Que no caso a gente sabe que é uma idolatria, mas elas fazem com o sentido de que estão fazendo o que é correto diante do Eterno e, por ignorância, praticam a idolatria, mas não a idolatria da forma que é punido com careta. Porque a forma para ser punida com careta, a pessoa tem que ter a consciência de que é uma idolatria e praticar. Então, o que é idolatria? Idolatria é sempre que nós nos colocamos a nossa fé ou a nossa confiança de que existe uma força além do eterno. E essa força poderá nos ajudar, de alguma forma poderá nos salvar, né? Poderá nos atender às preces, né? Ou uma força que seja adversária do eterno, né? No caso, uma força grande que possa combater o eterno. Isso é idolatria. Então, o que é idolatria? Eu achar que Satã ele é uma força à parte, que ele luta contra Deus e que ele é o inimigo de Deus. Isso é idolatria, porque só existe uma força. Eu falei no último vídeo que no idioma hebraico nem existe a palavra eu tenho, o verbo ter, né? Ser, eu sou, eu tenho. Isso não existe no hebraico. Por quê? Porque só quem é e quem tem todas as coisas é o eterno. Então não tem essa palavra no hebraico original, né? No hebraico antigo e o hebraico moderno também não existe. Agora as pessoas pelo contexto da frase, ela diz a frase, por exemplo, eu tenho uma bicicleta. Pode-se dizer, mas ali está escrito Ani e o nome do veículo que é bicicleta, que eu não sei dizer, e não tem como dizer tenho, ou como dizer sou. É só eu bicicleta. Aí fala o nome, Rayá, eu Rayá, como fosse um índio falando. Eu sou Rayá. Não existe eu sou a palavra sou, porque existir só existe um. Aí você pode pensar, mas eu existo, eu estou aqui. Mas você só existe porque aquele que te fez quer que você exista. No momento que ele pensar para não existir mais, acabou, você não existe mais. E se ele pensar que você nunca poderia ter existido, você simplesmente será apagado como se nunca tivesse existido. Então, no final das contas, só existe um. Então, idolatria é quando a gente pensa que existe alguém além dele. Então, esse outro alguém, a gente vai rezar para ele, esse outro alguém,
ou a gente vai ter medo dele porque ele vai nos punir de alguma forma. Então, você e eu, para limparmos a idolatria totalmente de nós, temos que conscientizar que um que existe, que é o eterno, é esse que nós devemos pedir, temer, adorar, venerar apenas. Então, aí, diante disso, não existe idolatria. Ok? E quando nós olhamos para o lado, todas as religiões são idólatras, porque eles pensam totalmente diferente. Porém, contudo, a idolatria que eles estão praticando, na maioria das vezes, é uma ignorância. Né? Então, por conta disso, caso essa pessoa queira fazer techuvá e saia da idolatria, esse pecado que ela praticou na ignorância não vai ser punido com careta. Porque ela fez techuvá verdadeira, né? E saiu daquele estado, não está praticando mais. E quando ela praticou, foi por ignorância. Então, a partir dali é que ela tem que ter cuidado para não praticar mais a idolatria. Porque dali diante ela já vai ter a noção de que o que é a idolatria, então não vai mais praticar a idolatria. Caso venha praticar a idolatria, será punido com careta. Então, a idolatria, amaldiçoar o nome de Deus também é punido com careta. Pessoas hereges, o que é herege? Herege é que fala o que está, o contrário do que está na Torá. Tipo, a Torá diz, não assassinarás. Aí o herege diz, assassinar é normal, pode assassinar. É lei de Deus assassinar. O herege é esse que traz o contrário. Né? Herege está brotando. Inclusive, vamos ter cuidado, meus irmãos, com canções. Por quê? Porque as canções, elas compõem muita heresia. Né? Porque nas canções existe a interpretação da Bíblia de uma maneira torta, herege. Então, esqueça canções para exatamente agora com canções. As canções, elas praticamente todas. Então, não é questão de ser canção de religiosa ou não religiosa. Qualquer uma delas. Você tem que examinar a letra antes de você proferir aquilo. Se for uma canção secular, que não tenha heresia, que não tenha pornografia, que não tenha palavras de baixo calão, coisas de baixaria, essas coisas, não há problemas você cantar. Mas se for uma canção religiosa, que também fale só do eterno, né? Não tem problemas. Mas se for uma canção que contém heresia, pare. Porque é pecado de careta. E eu vou continuar aqui dizendo para você o que é o careta. O careta é o corte da alma. É muito grave. São 36 pecados de careta. Então, pessoas que mantêm relações proibidas, né? Eu vou ler a lista, vocês vão ver. Vamos supor, relação de pai com filha, né? Eu vou ler a lista para vocês, ok? Pessoas que comeram partes proibidas dos sacrifícios. Por exemplo, é claro que hoje não temos mais o templo, mas ainda é pecado comermos o sebo. Qual é o sebo que nós não podemos comer? O sebo é aquela parte de gordura que está emprenhada nas vísceras. Vamos supor, o rim, por exemplo, você pode comer o rim, mas é muito difícil limpar aquelas gorduras que ficam. Então, não coma o rim, ok? Por quê? Para não pecar com pecado de careta. Toda a gordura, aquela banha que fica entre os órgãos do animal, não podemos comer, ok? Pessoas que não jejuam em Yom Kippur. Aí os irmãos podem dizer, minha irmã, ninguém jejua em Yom Kippur, só os judeus. Então, pois é. Então, assim, até o momento que você não sabe, é a mesma coisa da idolatria. Até o momento que você não tem o entendimento, a consciência, o pecado existe, mas não vai ser punido com careta. Só que agora eu estou lhe mostrando a verdade. Você precisa conhecer o eterno, porque quando a gente conhece o caminho da vida, é aí que a gente começa a evoluir a nossa alma. Enquanto a gente não conhece, a gente fica no estado de nível baixo. Conforme eu vou conhecendo, eu paro de fazer a verá e eu vou levantando, né, aumentando o nível da minha alma, certo? Então, estou lhe informando agora. É pecado de careta comer em Yom Kippur, ok? Então, por isso estou fazendo esse vídeo também, porque está próximo, né? Agora, mês de Elul, vamos começar a Selichot.
Vamos começar tudo isso, essa preparação para Yom Kippur, Baruch Hashem. A Torá é que diz sobre esse castigo, né? Está escrito na Torá que a alma será excomungada de Israel, né? E também está dizendo assim, pois desprezou a palavra de Elohim e violou seu mandamento. Esta alma será excomungada, pois carrega seu pecado. Né? Aí os sábios explicam que neste mundo a pena desta pessoa será morrer mais cedo, conforme está escrito no Talmud. Aquele que morre aos 50 anos morre devido a careta. E o Rava diz que aquele que morre entre os 50 e os 60 anos morre devido a careta. O Talmud conta que, quando o Rav Yosef completou 60 anos, fez uma grande refeição por ter se salvado de careta. Rashi acrescenta que o verdadeiro careta é somente quando, além de morrer precocemente, a pessoa não deixa filhos. Porém, se tinha gerado filhos, sua morte precoce chama-se morte pelos céus. Quando disseram, será excomungado do mundo vindouro, quiseram dizer que a pessoa não teria não seria meritória de ir até o mundo vindouro, conforme explicaremos mais adiante aqui no livro. Então, olha só, essa questão de morrer muito cedo pode acontecer, né? De ser por conta disso. Não quer dizer que toda pessoa que morre antes dos 50 anos é pecado de careta, não quer dizer que toda pessoa que não tem filhos até os 50 anos também é porque cometeu careta. Tudo, cada caso é um caso. Então, não vamos nos agoniar para estar julgando ninguém, mas pode ser um indício, certo? De careta, né? Baruch Hashem. Então, tem os sábios que dão suas opiniões, né? Que diz que o careta significa. O Rambam, por exemplo, fala que o careta é a destruição total e que a alma pecadora não deixará rastro nenhum neste mundo, conforme escreveu. A pior retribuição, que não há igual a ela neste mundo, se dá quando a alma é excomungada. Conforme está escrito, essa alma será excomungada, pois carrega seu pecado. E esta é a perdição, a qual os profetas se referiram como poço da destruição. E é uma destruição da qual não há regresso. E é uma perda da qual não há retorno. E Rambam continua. A retribuição aos perversos é que não merecerão a vida, mas morrerão e serão excomungados. E todo aquele que não alcança a vida eterna, ele é o verdadeiro morto, pois não vive para sempre, e assim é destruído como um animal, e este é o caráter mencionado pela Torá. Então, é uma coisa muito grave, né? Essa questão do caráter. Por quê? Porque não vai ressuscitar, vamos falar aqui bem simples, que os irmãos vão compreender, não vão ressuscitar, essas pessoas não vão ressuscitar no mundo vindouro, ou seja, não vão participar da ressurreição dos mortos, que acontecerá no fim dos tempos, ok? Então, a pessoa que morre com esse pecado de careta, ele não tem o direito de viver eternamente com quem não, né, com quem for ressuscitado no final dos tempos, né? Então, imagine a pessoa viver, né, a vida aqui e só ter isso, não tem mais nada. Lá no outro mundo, ela passa por uma punição e sua alma é desligada e acabou, certo? O Rambam, ele dá também uma opinião, diz que o careta, ele tem níveis, né? E dependendo, assim, se uma pessoa é magitoriamente virtuosa, mas ingeriu sebo propositadamente, esse sebo que eu falei, da gordura, seu castigo será que seu corpo será excomungado e, portanto, morrerá antes de completar 60 anos, porém ainda terá o mérito de ir ao mundo vindouro. A pessoa que é magitoriamente transgressora e propositadamente cometeu uma transgressão punível com carete, perderá seu direito do mundo vindouro, porém não morrerá mais cedo. E por isso que vemos muitas pessoas perversas que pecam constantemente, mas têm vidas longas e plenas. Como disse o rei Shlomo, e há o perverso que vive longos anos em sua perversidade, depois descem ao inferno e lá são julgados por 12 meses, e depois disso seus corpos são consumidos e suas almas queimadas, e o vento espalha suas cinzas debaixo das palmas do justo. E isso significa que após o período de 12 meses, que já não há mais o sofrimento dos perversos nem os prazeres dos justos. A pessoa que tem pecados muito sérios, como idolatria ou relações proibidas, será excomungada deste mundo e morrerá precocemente. Não deixará filhos, não ressuscitará com os mortos e ficará eternamente no inferno. Então é isso. É terrível, né? Então, vamos explicar aqui. Vamos supor, a maior parte das suas atitudes são boas. Contudo, ela
pratica o pecado de careta, sabendo que o que eu já falei antes, tem que ter consciência, certo? Desse pecado de careta para ser julgado por ele. Então, ela vai simplesmente morrer cedo, certo? Mas vai passar pelo julgamento lá no inferno, que tem que passar, e consegue ressuscitar na ressurreição dos mortos. Por quê? Porque ela teve a maior parte dos seus atos bons, ok? Então, ela morre cedo, com a morte, ela é purificada do pecado de careta, passa pelos julgamentos e consegue ressuscitar no fim dos tempos, ok? Tem esse tipo de pessoa. Outro tipo de pessoa, a pessoa que a maior parte das suas atitudes são más. Ela é uma pessoa perversa de maior parte. E comete um pecado de careta. Lembrando que é um pecado de careta sem ignorância, sabendo o que está fazendo, ok? Essa pessoa, ela vai viver o tempo maior possível aqui na Terra. A gente conhece gente que não é muito legal, né? Tem até um ditado aí que diz que vaso ruim quebra, não quebra fácil. Tem, vive muito tempo aqui na Terra. Porém, quando ela morrer, que for para o outro lado, ela vai ser punida no inferno, certo? E sua alma vai desaparecer. O inferno, eu vou fazer um vídeo a respeito do inferno, ele tem 7 andares. O último andar do inferno é para onde vai essas pessoas que cometem pecado de careta. Lá existe o último andar não, desculpa, o sexto andar do inferno, onde as pessoas que pegam o pecado de careta e suas almas são desligadas, ou seja, é como se fosse, acabasse, queima até a cinza, vira palha, espalha, acabou, certo? Essas são as pessoas perversas que têm um tempo de vida longo na terra, contudo, pecou o pecado de careta, do outro lado ele só encontra punição e acabou. Aí tem a pessoa que tem pecados muito sérios, né? Aqui o Rambam, ele cita idolatria e relações proibidas, né? Ela será o quê? Excomungada, morrerá precocemente. Geralmente, a gente vê casos, né? Pessoas que têm relações proibidas morrem muito cedo mesmo. Né? Não deixa filhos no mundo, porque aqui a gente está falando de alguém que fez careta com consciência, certo? Okay? Sempre lembrando disso. E não vai ressuscitar no mundo vindouro, certo? E também tem uma coisa pior. Ela não vai ser desligada lá no sexto andar, mas ela vai viver para sempre no sétimo andar do inferno. Isso é muito grave, né? Então, agora, com toda essa explicação, eu vou ler para os irmãos a lista. Eu já coloquei a lista no grupo. Eu peço aos irmãos que leem a lista e que cuidem para não pecar os pecados, os 36 pecados de Caleb, ok? Baruch Hashem. A lista diz assim, Baruch Hashem, está no grupo lá nosso, Baruch Hashem. Deixa eu abrir aqui para os irmãos, para eu poder ler para os irmãos. São 36 pecados. Lembrando que esses pecados, eles só vão ser contados para essas punições que eu contei, que eu expliquei aqui, caso a pessoa faça com consciência, ok? Se for por ignorância e ela fizer techuvá, certo? Tem que fazer techuvá. Fizer techuvá, isso será apagado como um pecado comum, como um ret, né? Como aquele pecado sem querer, certo? Vai ser tido como um pecado sem querer. Mas isso a pessoa precisa fazer techuvá. Se caso ela não fizer techuvá, aí ela cai nas punições. O Eterno vai determinar o tipo de punição para cada um, porque o Eterno sabe o que cada um fez realmente, né? Então tá aqui. Primeiro, aquele que mantém relações sexuais com sua mãe. Segundo, aquele que mantém relações sexuais com a esposa de seu pai. Terceiro, aquele que mantém relações sexuais com sua nora. Quarto, aquele que mantém relações sexuais com outro homem. Estou falando de um homem, certo? Quinto, aquele que mantém relações sexuais com um animal. Sexto, aquele que sexto, peraí. Uma mulher que mantém relações sexuais com um animal. Também um homem, então é o quinto, e o sexto, uma mulher. Sétimo, aquele que tem relações sexuais com uma mulher e sua filha, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, assim, um relacionamento com a mãe e com a filha, ok? Aquele que mantém, oitavo, aquele que mantém relações sexuais fora do casamento, que é o adultério, ok? Aquele que tem relações sexuais com sua irmã,
pode ser irmã, parte de pai, irmã, parte de mãe, não importa. Okay? Aquele que tem relações sexuais com sua irmã, aquele que tem relações sexuais com a irmã do seu pai, que é a tia, no caso, aquele que tem relações sexuais com a irmã de sua mãe, também a tia, né? Aquele que tem relações sexuais com a irmã de sua esposa, que é a cunhada, aquele que tem relações sexuais com a esposa de seu irmão, que também é uma cunhada, né? O 14, aquele que tem relações sexuais com a esposa do irmão de seu pai, no caso, tia também, né? Tia, assim, que é casada com o tio de sangue. Aquele que tem relações sexuais com a esposa do irmão de sua mãe, também, que é um tia, não é de sangue, mas é tia, porque considera. Aquele que tem relações sexuais com uma mulher menstruada. Tem bastante cuidado, minhas irmãs. Isso aqui eu vou dar uma pausa. As irmãs têm que estar observando. Quando terminar o seu estado de nidar, que é a menstruação, aí você tem que estar certa de que aquilo acabou para que você venha novamente ter relações com seu esposo, ok? Porque isso é pecado careta, então tem bastante cuidado. E outra coisa que eu vou ressaltar aqui, quando a irmã tiver em estado de nidar, faça seu esposo, não tenha muito beijos, abraços, coisas, para não dar, como é que eu posso dizer, dar vontade de continuar a fazer o ato sexual, certo? Para evitar, ok? Se puder dormir um pouco mais afastado, né? Ótimo. Baruch Hashem. 16. Aquele que tem relações sexuais com uma mulher menstruada, já falei. 17. Aquele que blasfema o nome do céu. Olha, até o momento a gente não tinha acesso ao nome verdadeiro do Eterno. Então, hoje você sabe que o nome verdadeiro do Eterno é o Yud, mais o Re, mais o Vav, mais o Re. Onde você vê esse nome, tenha respeito. Não risque, não rasgue, não embole, não apague, nada disso. É pecado careta, ok? Não escreva e risque em cima, certo? É melhor não escrever, e se você escrever, você escreve com um tracinho, para que você depois, não, se caso apagar alguma coisa, não vai acarretar um pecado, ok? Aquele que adora um ídolo, eu já expliquei a questão da idolatria, né, com consciência. Deixa eu ver, aquele que dá seus filhos a mulher, hoje em dia já não é quase nula essa prática, né? Hoje em dia, né? Então, por quê? Porque o mulher era um deus antigo, o ídolo antigo, né? Que o povo levava os seus filhos para queimar nos braços dele. Era uma fornalha de ferro, era uma coisa feita de ferro, né? Como um boi, né? De ferro, e tinha fogo dentro, lenha, e ali colocava as crianças para derreter vivo nos braços dele, né? Só que hoje a gente pode fazer isso de uma forma diferente, não colocar a criança para queimar, mas quando uma mãe ou um pai direciona seu filho ao mal, vamos supor, vou dar um exemplo, tem pessoas que pegam suas crianças e colocam para poder fazer coisas de abominação. Vamos supor, coloca para falar e cantar músicas com abominação, vestir-se de maneira errada, né? Proferir palavras de pornografia. Isso você está sacrificando a alma do seu filho, né? Então tem que ter cuidado com a criação dos seus filhos. O filho deve ser ensinado o caminho da Torá. Baruch Hashem. 20. Um necromante. Necromante a gente sabe que é a pessoa que mexe com o corpo dos mortos, né? Que mexe no cemitério e mexe no corpo para fazer algum tipo de conexão, utiliza aquele corpo para relação sexual ou utiliza aquele corpo para fazer trabalhos de ocultismo, certo? Aí, o 21, aquele que é profano o Shabat, olha só, meus irmãos. Profanar Shabat é pecado de careta. Então, que nossas consciências estejam em guardar e santificar, lembrar, guardar e santificar o Shabat. Da melhor forma, eu não estou dizendo que a gente vai fazer 100%, que 100% é só o eterno, mas você vai tentar melhorar a mitzvah e ter respeito e cuidado para não profanar o Shabat. O que é profanar o Shabat? É fazer o Shabat um dia comum. Então, o Shabat não é um dia comum. Você tem que ver o Shabat como um dia especial da semana. Então, em tudo, né? Na sua roupa que você vai vestir, na comida que você vai comer, no ambiente que você vai organizar, né? Todas aquelas coisas. Na reza, se você reza durante a semana, no
No Shabat você vai rezar ainda mais. Por quê? Porque é um dia santo, ok? Não podemos profanar Shabat. Pecado de careta, muito perigoso. 22. Aquele que é ritualmente impuro e come comida sacrificial. Olha só, a comida sacrificial é aquela que o animal que era levado para o templo. Então a pessoa tinha que estar puro para se alimentar daquela comida. Hoje em dia não temos o templo, né? Então não tem como a gente comer de um sacrifício estando impuro. Contudo, o sacrifício de hoje é as nossas rezas, é o serviço divino. Então você precisa, né, procurar purificar-se. O que é isso, purificar-se? Está em estado de pureza, sem averot, sem pecado. Manter-se o máximo sem pecado para que você possa fazer um serviço puro. Não vai ser tão grave, porque não é uma comida realmente do sacrifício, mas você vai estar tentando melhorar e não praticar um pecado grave desse que nós acabamos de ler aqui, né? A questão do mikveh mesmo, eu tenho que fazer um vídeo para os irmãos falando do mikveh. É necessário nós fazermos mikveh. A religião fala batismo. Mas a pessoa não vai utilizar-se da água purificadora apenas uma vez na vida. Isso é feito toda vez, vou dar um exemplo, toda vez que a mulher sai do estado de nidar, toda vez que o homem tem uma poluição, uma ejaculação, o homem precisa fazer. É muito bom fazer antes do Shabat. Então, depois eu vou fazer um vídeo a respeito do mikveh para que os irmãos possam também, né, estar praticando o mikveh, para estar se purificando. Utilizem, olha, que vou dar uma dica para os irmãos, utilizem o Netlat Yadayim para a reza. Pelo menos vocês estão praticando de consciência uma purificação. Antes de rezar, faça Netlat Yadayim, ok? Vai fazer a reza da tarde? Faça Netlat Yadayim. Esteja em estado de pureza, pelo menos aquilo que você consegue fazer naquele momento, para não acarretar nenhum tipo de pecado tão grave como nós citamos aqui. O 23 diz assim: aquele que entra no templo enquanto está ritualmente impuro. Então, esse aqui também não temos como errar, porque não tem mais templo, certo? 24. Aquele que come gordura proibida. A gordura que eu falei anteriormente, que é aquela que fica embrenhada nos órgãos. Não coma, não coma. É melhor você não comer a víscera. Larga a víscera para. Inclusive, se você não tem o animal caché, aí você não tem que comer nenhuma parte do animal, né? Nem víscera, nem nada. Aquele que come carne. O 25. Aquele que consome sangue. É isso que eu ia falar agora. Se a carne não é caché, ou seja, precisa ser ritualmente degolado o animal para que o sangue seja todo aspergido e aquilo tem que passar por uma salmoura e mergulhada em água por algum tempo. Ele tem que fazer, né, vários molhos, né, de água para poder o sangue sair o máximo, né, daquele animal para que a gente venha consumir. Porque quem come sangue é pecado de careta. Você que ainda está comendo carne trefe, vamos começar a pensar, né, de parar de comer a carne trefe por conta deste pecado de careta. É muito grave, né? Baruch Hashem. Aqui o 26. Aquele que come carne de uma oferta após o tempo previsto para o consumo. Essa aqui também teria a necessidade de existência do templo. Então, esse não, ok? Hoje em dia, nós não estamos passíveis desse pecado. Baruch Hashem. 27. Aquele que come carne de uma oferta que foi sacrificada com a intenção de consumi-la após o tempo designado. Foi também precisa do templo. Aquele que abate ofertas e as oferece fora do templo. Olha só, essa aqui não tem templo, então nós não vamos abater animal, fazer sacrifício de altar, queimar o animal, nada disso, é pecado de careta, ok? Baruch Hashem. 29, aquele que come pão fermentado em Pessah. Olha só, você está chegando agora, você comeu pães fermentados no Pessah anterior e nos outros. Mas agora em diante você já tem a consciência, porque eu estou explicando para você, que quem come pão fermentado em Pessah, é pecado de careta. Então, em Pessah, fazer todo o ritual de limpar a casa, né, comer matzot. Quando chegar perto a gente vai falar mais.
O 30. Aquele que come ou realiza trabalho proibido em Kippur. Olha só, nós temos 40 dias para Yom Kippur, a partir de depois de amanhã. Então, procure seu patrão, fale com ele que é uma necessidade muito grande, nem que ele desconte o dia seu de trabalho, ou que desconte de suas férias. Dê algum jeito, porque Yom Kippur nós não podemos trabalhar. É pecado de careta. Eu falei para vocês o que é careta. Careta é muito, muito, muito grave. Ok? Então, Yom Kippur não se pode comer, não se pode trabalhar, um trabalho proibido. Qual é o trabalho proibido de Yom Kippur? É o mesmo trabalho proibido de Shabbat, ok? Baruch Hashem. Aquele que mistura o óleo da unção é o 31, de acordo com as especificações do óleo. Olha só, as religiões costumam utilizar óleos para dizer que vão ungir, né? Na Torá, tem os ingredientes do óleo antigo, que era feito para os reis e sacerdotes. Não podemos copiá-lo. Não podemos utilizá-lo. Aquele óleo ele é específico para sacerdotes de Israel e reis de Israel. Não é para ungir cargos de religiões, não é para ungir doentes, não. Não é nem para copiar, para dizer assim, isso aqui é pecado de careta. Se alguém quiser ungir sua testa com óleo, você fala, não, obrigado, pode deixar. Ok? Mas, Roxem, o 32, aquele que mistura o incenso de acordo com as especificações do Ketoreto. Olha só, você pode hoje acender um incenso? Pode, mas um incenso que não seja as especiarias, as 11 especiarias do incenso do Ketoreto do templo sagrado, ok? Você pode utilizar o incenso de uma delas? Pode, uma delas, duas delas, três delas, mas não as 11, ok? Porque é pecado de careta. Baruch Hashem. O que mais que temos aqui? O 33. Aquele que aplica o óleo da unção na pele. É isso que eu falei. Nem pode compor o óleo, fazê-lo e nem pode utilizá-lo. Ok? Não. Pecado de careta. 34. Aquele que não cumpre a mitzvah de trazer a oferenda da Pessah. A oferenda da Pessah, ela só podia ser feita quando existia o templo sagrado, que era levar o cordeiro de 1 ano de idade para ser sacrificado. Então, como não temos mais o templo, então também não temos como, né, esse pecado a gente não vai ser passível dele, Baruch Hashem, nesse momento. Aquele que não cumpre a mitzvah da circuncisão, meu Pai do céu. E olha que tem gente aí que não adota a circuncisão. Por quê? Eu estou falando de pessoas que se diz judeu, ok? Então, pecado de careta. Aí fala, eu não circuncidei, então vai ser pecado. Calma. Avraham Avinu, ele foi circuncidar com quantos anos? 99 anos de idade, ok? Quando foi que Avraham foi chamado pelo Eterno para começar a segui-lo, a ouvir sua voz e seguir para Canaã? Com 75 anos de idade. Então, foi uma caminhada, foi um aprendizado, né? Para que no final daquela caminhada, no final assim, né? Depois que já tinha recebido bastante orientação do Eterno, ele fez um pacto na carne, ok? Então, você ainda não fez, mas você tem que ter esse desejo e essa intenção. Você está no começo da sua caminhada, o Eterno, ele está lhe ensinando cada dia, passo a passo, para achar. Então, você vai recebendo a Torá, vai se alimentando, vai crescendo espiritualmente, vai aumentando o seu conhecimento, e com isso você vai se preparando para fazer a sua circuncisão, certo? Então, fazer a circuncisão, quem não faz, no sentido de eu não quero fazer, eu tenho medo disso, eu acho que não está certo, interpretando mal as cartas, né, do apóstolo Shaul Rachalia, o Paulo, né? A gente pode estar fazendo um vídeo também explicando sobre a circuncisão, que a circuncisão ela é um mandamento vigente e obrigatório para todo judeu homem, porque a mulher ela já vem circuncidada, certo? Na carne, a mulher já vem com a circuncisão na carne, o homem ele ainda precisa fazer. Isso a gente pode explicar melhor no vídeo só de circuncisão, ok? Vou fazer um vídeo explicando sobre isso, que o Eterno abençoe cada um nesse sentido, de abrir o seu entendimento e você conseguir fazer esse pacto na carne, Baruch Hashem. O outro pecado que tem aqui é o último, aquele que profana o templo, entrando nele
enquanto está ritualmente impuro. O templo não existe, então não temos como praticar essa haverá. Então, vamos falar um pouco sobre a circuncisão, né? Já que isso terminou a lista aqui, e ainda sobrou um tempo de vídeo, eu vou aproveitar e vou falar um pouco para os irmãos sobre a circuncisão. Baruch Hashem. O Shaul Rachalia, ele vai citar na carta de Gálatas, né, a respeito da circuncisão. E isso não ficou muito bem entendido, porque, infelizmente, as traduções bíblicas trazem de uma forma que, como se Shaul fosse contra o Paulo, né, como se ele fosse contra a circuncisão. Isso não é verdade, né, porque aqui nós vamos ver aqui, primeiro, na carta de Romanos, o capítulo 3, o versículo 1 em diante. Vamos ler aqui juntos. Versículo 1. Qual é, portanto, a excelência do judeu, ou qual é a utilidade da Brit Milá, ou seja, a Brit Milá, que é a circuncisão? Muita, em tudo. Versículo 2. Primeiramente, foram-lhe confiadas as palavras de Elohim, porque se alguns deles não foram fiéis, invalidaram a emuná de Elohim, na qual eles não foram fiéis. Absolutamente não, porque Elohim é verdadeiro e todo homem é falso. Como está escrito, você deve ser reto em suas palavras e inocente quando o julgar. Mas se a nossa injustiça estabelece a justiça de Elohim, o que diremos? É Elohim níquel? Ou trazer a sua ira? Absolutamente não. Senão, como julgará Elohim o mundo? Porque se a verdade Elohim foi aumentada pela minha mentira, mas a sua glória, portanto, porque como pecador sou julgado? Né? Diz assim, pois está escrito, maldito todo aquele que não fizer tudo o que está escrito nesta Torá. Porém, o homem não é justificado pela Torá perante Elohim. Isso é revelado porque está escrito, o tzadik viverá pela emuná. Então, a Torá não é da emuná, mas quem viver essas coisas mitzvot que estão escritas nela, viverá por elas. Olha só. O Shaul Rachalia, ele está dizendo o seguinte, que a pessoa não deve viver apenas pela obra do que faz. Ela tem que viver pela emuná nas obras da Torá. Ou seja, é preciso que aquilo seja feito não de uma forma mecânica. Não é que eu guardo a Torá, eu guardo Shabat, eu fiz a Brit Milá, eu faço halá, isso, aquilo, eu estou salvo. Não é isso que é o pensamento correto. Qual é o pensamento correto? Eu guardo a Torá, eu faço Milá, eu faço todas as mitzvot, porque eu tenho uma fé, uma emuná, uma confiança e a fidelidade com meu Deus, pela fidelidade que eu tenho, porque a fé, meus irmãos, as pessoas interpretam como acreditar no que a gente não vê. A interpretação correta da palavra emuná, que está traduzido como fé, é fidelidade, certo? Aí fala, pela emuná de Abraão, pela fé de Abraão, a gente é salvo. Qual é a fé de Abraão? É só acreditar que Deus existe? Não. Abraão largou tudo. Abraão entrou numa fornalha por Deus. Então, para que a nossa fidelidade, a nossa fé, ela demonstre nesse mundo de ação, eu preciso praticar obras. Essas obras, que são as mitzvot, é que vão demandar a minha fidelidade a Deus, a minha fé. A minha salvação vem por meio da fidelidade que eu tenho a Deus e eu vou demonstrar tudo isso com as obras que são as mitzvot, certo? É a maneira de você receber isso, de você demonstrar isso dentro do seu ser, é que tem que ser de uma maneira diferente. Não é que você não vai fazer os mandamentos, mas é que você vai fazer os mandamentos baseados na emuná, né? Aqui, ó, versículo 6, né, ainda do capítulo 5, está dizendo assim, da mesma forma, Abraão creu em Elohim e isso foi lhe imputado para justiça. Essa justiça é o quê? É a Torá, Baruch Hashem, por causa da crença que ele teve, da fidelidade que ele demonstrou para com o Eterno. Portanto, saibam que aqueles que são da emuná, da fé, são filhos de Abraão, porque Elohim sabia de antemão que tornaria de Sadiquim os goim, ou seja, aqueles das nações que iriam receber também a Torá, Baruch Hashem, pela emuná que apregoou Abraão.
como dizem as Sagradas Escrituras, todas as nações serão abençoadas em ti. Assim, os da Emuná são abençoados por Abraão, o fiel. Ou seja, existe uma promessa para Abraão que as pessoas, todas as famílias da terra, seriam bênçãos através dele, certo? Então, não somente o sangue judeu iria receber Torá, mitzvot e salvação, brachá, só não, mas através de Abraão, através do povo de Israel, que seriam uma luz para as nações, isso iria brilhar para todos. Ou seja, o intuito do Eterno é que todos se salvem, ok? Não é só um povo para ser salvo. O intuito do Eterno é que todos recebam a salvação dele. Por isso que a fé, a emuná, a fidelidade do homem para com o Eterno, é isso que salva o homem, ok? Mas como que eu digo, eu tenho fé no Eterno e eu não pratico a fé? Como que eu vou praticar a minha fé? Cumprindo a vontade do Eterno, ok? A gente vai ler aqui, ó, bem simples agora para vocês compreenderem. Por último, Apocalipse, pode abrir na sua Bíblia, o livro de Apocalipse, o capítulo 22 e o versículo 14. Deixa eu só abrir aqui para os irmãos, para a gente ler junto. Abre na sua casa. Apocalipse 22, 14. E diz assim: abençoados são os que praticam as suas mitzvot, ou seus mandamentos. Na sua Bíblia vai estar assim, ok? A autoridade deles será sobre a árvore da vida, e eles entrarão pelo portão da cidade. Eu vou, de antemão aqui, avisar os irmãos que a maioria das traduções em português vai colocar que é abençoados que têm as vestiduras lavadas no sangue do cordeiro e que vai ter direito à árvore da vida. Está errado. Isso foi alterado pela religião. A verdadeira versão dos escritos que nós temos acesso, os escritos em aramaico, porque grego é complicado, viu, meus irmãos? Depois a gente conversa sobre grego. Então, os escritos em aramaico que têm acesso, a verdadeira versão é: bem-aventurados ou felizes os que guardam os mandamentos do Eterno. Ou seja, no fim de todas as coisas, a gente sabe que o livro de Apocalipse revela o final. O fim de tudo, é isso que vai valer. Quem guardou as mitzvot. Por quê? Porque quando eu pratico a mitzvot, quando eu guardo o mandamento, quando eu faço a vontade do Eterno, inclusive a circuncisão, certo? O que acontece? Eu estou praticando a minha emuná. A minha emuná não é morta. Porque está escrita emuná sem obras, ela é morta. Não há salvação na morte. Ou seja, eu creio que Deus existe. Eu creio que Deus é supremo. Eu creio que Deus é o que nos criou. Eu creio que a gente um dia vai voltar para Deus. Crê, amém. E agora você vai fazer o quê para poder mostrar sua crença? Praticar haverá? Não, praticar mitzvot. E uma das mitzvot é a milá, ok? Então, não é para ficar desesperada, eu não tenho milá ainda, calma. Você tem que ter a consciência do que é a milá, certo? Que é um pacto na carne, e você tem que se preparar e se organizar para poder fazer a sua milá. O seu desejo é que conta. Vamos supor, tem 40 dias para Yom Kippur. Não tenho condições de fazer a milá até lá. Próximo Yom Kippur, com a bênção do Eterno, que esteja feita a sua milá. Amém? Vamos tentar, nesse próximo ano de 5.785, fazer esse mandamento da milá. Ok? Baruch Hashem. Nós podemos estar conversando mais sobre isso no grupo. Também posso estar voltando a tocar nesse assunto num novo vídeo. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom e Lehi